Quem realmente escreveu o Evangelho segundo Mateus? Será que foi o apóstolo Mateus, aquele coletor de impostos que foi chamado por Jesus? Ou os estudos mais contemporâneos revelam alguma outra realidade a respeito da autoria desse Evangelho? Nós vamos explorar aqui as evidências históricas, as tradições da igreja e algumas das descobertas acadêmicas mais recentes que podem mudar completamente a forma como nós entendemos esse texto que é tão importante para a nossa fé. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia, e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. É isso mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que aprofunda a sua fé, que aprofunda trazendo luzes para temas a respeito das Sagradas Escrituras, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para não perder absolutamente nenhum dos nossos próximos vídeos. E é claro, eu também quero saber a sua opinião, o que você acha, o que você pensa a respeito desse tema da autoria do Evangelho de Mateus. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, tá? Aqui nós vamos trocar algumas ideias sobre esse tema tão maravilhoso. E agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa investigação sobre a autoria do Evangelho segundo Mateus. Bom, o tema da autoria desse Evangelho, pessoal, é uma questão central para os estudos bíblicos e é debatida tanto por estudiosos da própria tradição eclesiástica, quanto também pela crítica moderna ou contemporânea. Já desde o segundo século depois de Cristo, a tradição atribuiu esse evangelho a Mateus, aquele cobrador de impostos, chamado Levi, nos relatos de Marcos e de Lucas, e que se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, conforme as Escrituras. No entanto, a composição original desse evangelho não incluía o título, abre aspas, o Evangelho segundo Mateus. Ao invés disso, o versículo de abertura lá na língua grega, Biblos, Geneseos, Iesu Cristo, Ruio David, Ruio Abraão, que aparece no capítulo 1, versículo 1 desse texto, funcionava como um título. Embora não esteja claro se esse versículo introduz apenas a genealogia de Jesus, que está no capítulo 1, versículo 1 até o 17, ou a narrativa da infância, que está colocada a partir do capítulo 1, versículo 1, e terminaria lá no capítulo 2, versículo 23, ou se esta abertura é um título para o livro inteiro. Agora, depois que os 4 evangelhos posteriormente foram reunidos e colocados num grupo, isso lá no segundo século depois de Cristo, é que os títulos foram adicionados para fazer uma distinção de cada texto. Então, a tradição da igreja chegou, então, a fornecer nomes, porque os autores não são mencionados explicitamente nos textos dos 4 evangelhos, tá? E talvez aqui alguém poderia dizer, não, mas professor, lá no Evangelho de João aparece. Não aparece, pessoal, tá bom? Isso é um detalhe bem interessante. Nós estamos falando aqui da tradição manuscrita desses textos. Nos seus manuscritos mais antigos, não aparece qualquer titulação e atribuição. Isso é um detalhe interessante aqui que a gente precisa prestar atenção. Agora, há pequenas variações nos manuscritos gregos e os mesmos nomes vão aparecer com a preposição grega katá, que significa, traduzindo para o português, de acordo com ou segundo alguém. Em alguns manuscritos antigos, mais de séculos posteriores, essa expressão consistentemente foi usada. E aí, vale lembrar, portanto, que os mais antigos manuscritos não trazem esta expressão. É o Evangelion kata Mataion, que seria Evangelho segundo Mateus,
ou Evangelion Kata Ioannes, e assim por diante, né? No caso, Evangelho segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos. Nós não temos isso nos manuscritos mais antigos, mas posteriormente, sim, nós temos, ok? No entanto, há um autor chamado Allen Myers que aponta o seguinte, que a função precisa dessa preposição grega, kata, segundo alguma coisa, como eu expliquei para vocês, não é tão clara assim. E o indivíduo nomeado pode ser o autor ou pode ser uma fonte primária para a obra. Então, Myers escreve a respeito disso em 1987, já entrando aí para a década de 90, e, na verdade, não é ele quem diz isso pela primeira vez, ele só está sintetizando um momento da pesquisa contemporânea. Então, o termo segundo ou de acordo com Mateus, de acordo com Lucas e assim sucessivamente, no caso aqui nós estamos focando em Mateus, não é claro sobre o que isso quer dizer. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Agora, atenção, eu vou entrar aqui nos meandros um pouco mais profundos que a gente discute academicamente. E aí eu quero fazer um disclaimer aqui antes de continuar, beleza? Atenção. Aqui eu não estou querendo afirmar que não foi Mateus que escreveu. Tá? Não é isso. Eu estou mostrando para vocês aquilo que nós temos dentro da pesquisa, ok? Se você quiser continuar com a posição de acordo com aquilo que é trazido por algumas evidências externas, como eu vou mostrar agora, que foi Mateus, aquele coletor de impostos, um dos 12 que escreveu, não tem problema algum, tá? Não é essa a questão. Só estou aqui trabalhando com vocês, como nós da área bíblica fazemos as pesquisas, elaboramos teorias a respeito dos temas de autoria dos livros das Escrituras. Talvez agora, antes ainda de eu continuar, preciso dizer o seguinte, talvez agora você fique pensando assim, ora, e tá bom, e se não foi Mateus que escreveu? O que a gente teria de possibilidades? Vamos lá, antes de entrar nas argumentações mais profundas. Número 1, Mateus pode ter sido a fonte primeira ou a fonte principal para o relato que foi escrito posteriormente. Essa é uma possibilidade teórica. Outra possibilidade teórica, tá? Isso teria sido atribuído a Mateus porque Mateus seria uma figura que pensaria coisas parecidas com aquilo que está dentro do texto. Essa é uma outra possibilidade teórica também que alguns vão assumir, como a gente vai ver. E uma outra questão que talvez você coloque seja a seguinte, tá? Então, se não foi Mateus, se alguém admite que não foi Mateus, então o texto perde totalmente a sua profundidade, a sua importância. Calma, não é assim, tá? Por quê? Se alguém admite que não foi Mateus que escreveu, não se pode negar aquilo que é parte do aparato doutrinal e dogmático da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o seguinte: a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Neste sentido, a inspiração significa, em última instância, que esse texto teve sua origem em Deus e que ele revela aquilo que é importante para a nossa salvação. Beleza? Esse é o tópico aqui. E aí, eu preciso dizer que ninguém é obrigado, gente, absolutamente a aceitar qualquer tipo de argumento que é dado por um biblista. Você não é obrigado. Então, esse é o ponto. Agora, é preciso dizer que aqui, quando eu expor alguns dados teóricos, tá? Sobretudo da linha que acredita que não foi Mateus, eu quero só dizer para vocês que há certo embasamento para uma teoria que pense dessa forma. Isso não significa que essa teoria está 100% correta.
ok? Ainda há muitas coisas em aberto dentro dessa discussão, se você não quiser admitir que foi aquele Mateus, discípulo, apóstolo de Jesus, que escreveu. Beleza? Última coisa, eu quero trazer para vocês um detalhe importante, tá? Quando a gente traça uma teoria no campo da ciência bíblica, nós temos basicamente dois tipos de argumentos. Os argumentos que são de evidência externa, ou seja, algo que está para além do texto, ou seja, não está propriamente naquele texto sagrado, tudo bem? E as evidências internas, ou seja, as informações que estão postas dentro do texto sagrado. Então, basicamente, nós temos dois caminhos, duas formas de se argumentar dentro da ciência bíblica neste sentido, ok? Vamos falar das evidências externas ao texto. Quando a gente olha para as primeiras tradições eclesiásticas, elas serão unânimes em atribuir a autoria do Evangelho ao apóstolo Mateus. Por exemplo, Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, lá no livro dele, Contra as Heresias, ele vai justamente declarar isso. Abre aspas, ele diz assim que Mateus também publicou um evangelho entre os hebreus, na sua própria língua, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. Gente, esta é uma das primeiras referências a Mateus como autor, e ela vai sugerir que ele teria escrito o texto do evangelho em hebraico ou em aramaico. Depois a gente discute essa questão. Tem um outro autor muito importante que vem tempos depois do próprio Santo Irineu de Leão, que é considerado um grande historiador da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia. Ele escreve uma obra fantástica chamada História Eclesiástica, onde a gente toma conhecimento de diversos acontecimentos que estiveram presentes ali na igreja primitiva. Ele vai relatar que Orígenes, o grande teólogo Orígenes, acreditava que Mateus foi o primeiro a escrever um evangelho. E ele afirmava que este teria sido também composto em hebraico para cristãos judeus. Olha só. E além disso, inclusive, o próprio Eusébio de Cesareia, na mesma obra, vai citar Papias. E Papias era um bispo da cidade de Hierápolis, e este menciona que Mateus teria coletado os oráculos em hebraico e cada um os teria interpretado como pôde. Tá? Então, Eusébio de Cesareia cita também esta fonte de Papias. E um detalhe é que a fonte de Papias é uma fonte significativa. Por quê? Porque, de acordo com o que nós temos de informação, Papias teria vivido entre os anos 60 a 130 depois de Cristo. Portanto, ele estaria situado cronologicamente próximo aos eventos que ele está narrando. E de acordo com Papias, Mateus teria escrito o seu texto do Evangelho em hebraico-aramaico, mas essa versão foi posteriormente traduzida ou adaptada para a língua grega. Existe um autor chamado Robert Gundry, tá? É um biblista que também sintetiza bastante a respeito dessa temática nas suas obras. Ele já argumenta, ao contrário, que Papias não deve ser entendido como excluindo a autoria matiana do primeiro evangelho. Não deve ser entendido como alguém que exclui essa autoria. E ele sugere que o dialeto hebraico, que é mencionado por Papias, pode se referir a um modo do hebraico de apresentar um messianismo de Jesus. Ele escreve isso em 1982. Bom, isso significaria que, embora Papias não descreva o evangelho canônico
como nós o conhecemos, ele fornece a evidência de Mateus como autor, ao menos de uma versão inicial do texto. Ou seja, Gundry, ele está dizendo aqui, neste caso, não é, a partir dessa visão, que Mateus teria escrito um pré-evangelho, escrito ele em hebraico, e depois este evangelho serviu de base para que uma escola mateana escrevesse o evangelho baseando-se em Mateus. É uma teoria interessante, há alguns que a aceitam, ok? Então, as evidências externas apontam para isso. Vamos para as evidências internas, ou seja, aquelas que lidam com o próprio texto. Então, internamente, o Evangelho vai oferecer algumas pistas sobre o seu autor. Quando a gente olha para o texto do Evangelho de Mateus, o nome Mateus aparece apenas 2 vezes no texto. Está lá no capítulo 9, versículo 9, e no capítulo 10, versículo 3, mas o Evangelho em si não reivindica autoria explícita. Em nenhum lugar está escrito, eu, Mateus, estou escrevendo esse texto ou coisa parecida com isso, tá? Em Mateus 9,9, por exemplo, o Mateus, apóstolo de Jesus, vai ser chamado pelo mestre enquanto ele está coletando impostos, e é uma passagem, inclusive, que depende bastante do Evangelho de Marcos, quando Marcos narra no capítulo 2, versículos 13 a 17, esse relato. Exceto que Marcos vai, inclusive, trazer uma informação a mais do que o próprio Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Marcos o identifica como sendo Levi, filho de Alfeu, lá no capítulo 2, versículo 14. Quando eu dou aula na faculdade de teologia sobre os evangelhos sinóticos, eu trabalho essa questão. E aí, essa variação levou alguns estudiosos a sugerirem que Levi poderia ser o nome original do apóstolo, enquanto Mateus significaria um nome adotado depois da sua conversão, como um nome que expressa, não é, uma missão ou uma experiência com Deus. Porque o termo Mateus significa, do hebraico para o português, dom de Deus. Dom de Deus. E aí existem 2 autores, um padre católico exegeta, não é, que deu aula há muito tempo lá na Gregoriana de Roma, que é Máximo Grilli, o padre Máximo Grilli, e também um outro autor chamado Lanier. Não é? Em 2012, eles escrevem um livro sobre essa temática também, e eles falam a respeito dessa questão. Há, portanto, autores que entendem assim. Levi seria o nome original da pessoa e Mateus seria, portanto, um nome adotado após a conversão. Interessante isso. Só que vale lembrar que no Evangelho de Mateus não aparece o nome Levi, vai aparecer somente em Marcos. Outro ponto é a questão do estilo do Evangelho segundo Mateus, porque ele também vai demonstrar uma familiaridade muito grande com a tradição judaica. O autor, por exemplo, vai usar termos típicos daquela região da Judéia, da região da Galileia, como, por exemplo, a utilização de reino dos céus em vez de reino de Deus. Por quê? Porque aqui se trata de uma peculiaridade linguística que reflete o quê? O respeito pelos leitores judeus que evitavam pronunciar o nome de Deus diretamente. Você sabe que isso, inclusive, é tradicional até os tempos atuais, que o judeu, quando aparece o nome de Deus, ele não fala esse nome, ele fala Adonai, ele fala Hashem, ele simplesmente substitui em respeito a isso. Além do mais, um outro dado importante é a estrutura narrativa, que frequentemente vai empregar técnicas de composição muito ligadas ao judaísmo rabínico. Por exemplo, o uso de esquemas numéricos, o uso de paralelismos. Essas técnicas vão revelar
que o autor é profundamente enraizado no conhecimento das escrituras hebraicas. Ele é familiarizado com o Pentateuco, ou a Torá. Ele é familiarizado com as tradições judaicas da época. Olhando agora teologicamente o que o texto traz, Mateus vai apresentar Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas feitas a Israel. Isso é uma ênfase muito grande que o Evangelho de Mateus dá, e vale lembrar que ele, Evangelho segundo Mateus, cita muitas vezes o Antigo Testamento, e muitas dessas citações e referências são exclusivas desse Evangelho. Então, esse foco no cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, juntamente com essa ênfase na Torá, essa ênfase nas tradições rabínicas que esse evangelho tanto conhece, torna claro que o autor tinha o desejo, tinha a intenção de dialogar diretamente com a audiência judaica aqui. E isso é também tratado tanto pelo padre Máximo Grilli, tanto também quanto Lander, na obra que eu tenho como referência aqui, datada de 2012. Então isso sugere que o autor desse evangelho era de fato um judeu cristão, ou seja, é um judeu que passa a acreditar que Jesus é o Cristo e é um judeu, portanto, familiarizado tanto com a tradição judaica quanto também com o mundo helenístico, ou seja, com a cultura grega. Então, olhando para o texto em si, são essas as informações que nós temos sobre o autor. Não mais do que isso. Agora vamos fazer aqui uma análise das informações segundo a tradição e das informações trazidas pela crítica contemporânea, tá? Ou crítica moderna, como você quiser chamar aqui. Quando a gente olha para a crítica moderna, ela vai levantar questões importantes, questões muito contundentes. Então, a hipótese amplamente aceita da teoria das duas fontes, o que é essa teoria? Que Marcos, o evangelho, teria sido escrito primeiro e que Mateus utilizou o evangelho de Marcos como uma das suas fontes, tá? E juntamente com Marcos, ele teria utilizado a famosa fonte Q, e alguns ainda vão trazer uma terceira fonte, que teria sido aquele evangelho pré-mateano, que conteria, portanto, esse material exclusivo de Mateus. Pois é, a crítica moderna, baseando-se nisso, entende de uma outra forma e levanta, portanto, aqui a questão de por que um evangelho teria sido escrito por um apóstolo que era testemunha ocular de todos os eventos e dependeria tanto de Marcos assim. Então, a teoria das duas fontes, que coloca o evangelho de Marcos primeiro do que o evangelho de Mateus, coloca essa questão, é uma questão legítima. Se é verdade que Marcos foi escrito primeiro, e há evidências muito interessantes a respeito disso, como é que Mateus teria sido testemunha ocular e se baseou tanto no relato de Marcos como uma testemunha que não foi ocular? Pelo menos é o que dá a entender o próprio texto dos 4 evangelhos, onde nós não temos nenhuma referência direta a Marcos, a não ser uma que fica assim bem solta lá no próprio evangelho de Marcos, de um jovem que aparece no momento em que Jesus está sendo preso lá no Getsêmani, e de repente um soldado puxa sua veste para prendê-lo e ele corre, a veste se rasga e sai um jovem nu. Ali alguns vão atribuir dizendo que é Marcos esse jovem, mas a gente não tem como justamente ratificar essa informação, ok? Pelo menos no horizonte da ciência bíblica isso é bem complicado. Agora, existe um autor chamado Leon Morris, tá? E ele argumenta que não existe razão para descartar a possibilidade de que Mateus
tenha usado Marcos como uma fonte confiável, especialmente se ele tivesse ciência que Marcos reflete as memórias de Pedro. Então, Morris, ao escrever um texto em 1992, faz essa argumentação. É interessante. Então, poderia ter sido Mateus o escritor, mesmo utilizando Marcos, porque na tradição, Marcos teria sido aquele que registrou as memórias de Pedro. Há aí um detalhe interessante, tá? Além disso, pessoal, a tradição universal da igreja, que atribui o evangelho a Mateus, vai persistir por um longo século. Por longos séculos. Persiste até hoje, inclusive. E aí, Morris, ele vai fazer uma observação. O fato de que Mateus, ele diz, não era uma figura especialmente proeminente entre os 12 apóstolos, pelo menos é o que parece, levanta a questão de por que o seu nome seria associado a um documento tão importante, a menos que ele realmente o tenha escrito. Ou seja, Morris diz assim, que entre todos os 12, a gente vai ter uma proeminência de Pedro, de João, não é? Tiago e tudo mais. Por que se atribuiria a Mateus um texto que não teria sido escrito por ele? Então, parece não fazer tanto sentido. Então, Morris acredita que sim, Mateus foi o escritor, ou no mínimo, a fonte primária desse texto. Tá? E essa argumentação sugere que, apesar das dúvidas que são levantadas pela crítica moderna, a tradição de que Mateus escreveu o Evangelho tem solidez, tem raízes. Esse detalhe é importante. E aí, quando a gente então pensa na autoria do Evangelho segundo Mateus, a gente precisa entender que dentro da questão acadêmica, científica, há ainda debates, porque a academia não vai se fiar apenas naquilo que a tradição diz, mas vai, neste caso, elaborar as diversas teorias, ainda que seja para ratificar o que a tradição diz, tá bom? Esse detalhe é muito importante. Então aqui eu não estou falando especificamente da doutrina católica, eu estou falando da academia bíblica, tá bom? E vale lembrar que sim, a igreja dá aos biblistas a liberdade para poder elaborar teorias, avançar nos estudos, etc. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Agora, a tradição eclesiástica também tem o seu peso. E ela vai fortemente atribuir essa obra a Mateus. Vale lembrar, a gente, mesmo com a tradição, não tem a ratificação exata de que Mateus foi o escritor. Eu, pessoalmente, acredito que foi, ok? E que foi, no mínimo, inclusive, se a gente quiser esticar o argumento assim, no mínimo a fonte primeira desse texto, tá? Esse é o ponto. Há argumentos, então, postos hoje a favor de que Mateus foi o escritor e que questionam que ele teria sido o escritor, tá bom? Você pode optar por uma das duas, mas lembrando que tradicionalmente a igreja acredita que sim, foi Mateus aquele que foi o escritor do texto e, no máximo, fonte primeira, se você quiser afastar um pouco o texto da autoria dele. Beleza? E aí, o que você achou desse mergulho profundo sobre a autoria do Evangelho segundo Mateus? Eu espero que tenha te ajudado para clarear algumas das suas dúvidas e, ao mesmo tempo, também te colocar, né, numa abertura de novas perspectivas para você pensar, entender um pouco como é a argumentação de nós, especialistas da área bíblica, da academia bíblica, e eu espero que tenha te ajudado pelo menos a pensar um pouco essa questão. E se você gostou desse conteúdo, já quero te pedir, deixa aqui o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal, gente, a crescer e a gente poder fazer mais vídeos assim, desse jeito para você, beleza? E claro, se inscreva no canal,
Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Sempre eu estou colocando aqui novos vídeos, novas reflexões a respeito das Sagradas Escrituras que vão com certeza enriquecer muito o seu intelecto, a sua fé. E agora também eu quero te ouvir. O que mais te chamou a atenção aqui? O que você aprendeu de novo? Comenta aqui embaixo. Você acha que foi realmente Mateus? Você acha que não foi Mateus? Coloca aqui seus argumentos, comenta, eu quero saber, tá bom? Vá lá, vamos conversar aqui embaixo. E por último, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade de fé, com aquele grupo de estudo bíblico que você tem. Estamos juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!